Então, boa noite. Hoje nós vamos falar, talvez o que seja a parte mais divertida desse mini curso, pelo menos eu considero assim, que é fazer gráficos, né? Como a gente faz gráficos de funções, como a gente usa esses gráficos para visualizar dados. Então, no Python, na verdade, existe esse módulo do Python chamado Matplotlib, que é um módulo poderosíssimo que a gente usa para visualização, para fazer gráfico. Tá? Dá para fazer desde gráficos mais simples até gráficos bem mais elaborados com o Matplotlib. Para esse mini curso, a gente vai usar um módulo dessa biblioteca grande chamado Matplotlib, um módulo dele que é chamado PyPlot, que dá para fazer plots simples, mas ainda assim plots bastante interessantes, mesmo usando esse módulo mais simples. E aí, se vocês forem ver qualquer código, a maioria dos códigos que usa Matplotlib, ele vai importar o Matplotlib PyPlot dessa forma: import Matplotlib .pyplot SPLT. Isso é quase uma convenção. Da mesma forma que a gente importa NumPy as NP, em geral a gente importa o PyPlot como as PLT. Essa é uma nomenclatura muito comum usada nos códigos de Python. Daqui a pouco eu vou mostrar uma diferença de como usar esse módulo no Jupyter, porque dependendo do comando que você vai colocar no Jupyter, o gráfico que você vai construir, ele pode ser gerado na própria célula ali do output do Jupyter, ou ele pode ser gerado numa janela à parte. Então, quando você escreve lá no começo do seu programa esse comando aqui, porcentagem matplotlib inline, quer dizer que literalmente ele vai produzir os plots nas células do Jupyter. Se você tira esse inline, né, e eu vou mostrar daqui a pouco, escreve só porcentagem matplotlib, ele vai produzir o plot numa janela separada, e você pode fazer algumas poucas modificações no plot usando essa janela, usando essa interface. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, para fazer alguns plots, pelo menos os plots mais simples usando esse módulo em Python, é realmente muito simples. Tá? E aí ele é simples por quê? Porque você junta a vetorização do NumPy, e uma vez que você tem a vetorização, para fazer o plot, você basicamente precisa de uma linha de código, um comando. Então, vamos supor que eu queira fazer o gráfico dessa função seno de x. Então, vou usar, para criar os vários pontos do gráfico, eu vou usar o que a gente aprendeu de NumPy. Vou criar um array x, usando linspace, que vai de menos 3π até 3π, 100 pontos. Vou pegar 100 pontos entre menos 3π e mais 3π, tá? Note que aqui eu estou usando o valor de π retornado pelo NumPy. Como a gente sabe, né, para eu calcular o seno desses 100 pontos, eu não preciso fazer loop nenhum. Basta eu chamar NumPy seno de x, ele vai criar aqui um y, esse y vai ser um array, com 100 entradas, onde cada entrada é o seno de cada entrada de x. E para fazer o plot é muito fácil. Uma vez que eu chamei o PyPlot as PLT, basta eu colocar plot xy. Pronto. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou botar matplotlib inline, porque eu quero que os plots sejam produzidos no próprio output do Jupyter. Aí eu vou importar o NumPy e o matplotlib todos de uma vez logo aqui. Ó. Importei. E aí escrevi aquele código que está lá. Linspace send plot. Vamos lá? Está aqui. Produziu plot da função seno de x. E se eu quisesse outro? Vamos supor agora que eu queira não apenas o seno, mas também plotar o cosseno. Então, vou chamar uma função z, que vai ser cosseno de x. Tá? E aí, basta colocar novamente aqui, plt plot
X, Z. Daí ele plotou para mim a função seno x e cosseno x, e aí ele vai automaticamente escolher, obviamente, cores diferentes para esses plots. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como a gente organiza isso, como a gente escolhe cor, tipo de linha, etc. Mas se você não passar nenhuma informação para ele e disser que quer só duas curvas, ele já vai escolher automaticamente algumas cores que estão por default e plotar para você as duas funções. Como eu falei, ó, se eu tirar esse inline, deixar só o matplotlib aqui, o que vai acontecer? Ele abriu o plot numa janela separada, tá vendo? Uma nova janela, chamada backend. E aqui ó, eu tenho a opção de salvar e algumas outras opções. Eu sugiro que vocês explorem depois. Mas basicamente essa janelinha permite para você fazer algumas poucas manipulações, bem poucas, no gráfico. Por exemplo, mudar os espaços, etc., os espaços em cima, os espaços embaixo. Então, isso aqui é bem intuitivo, eu sugiro que vocês explorem depois. Quando a gente está fazendo análise, geralmente a gente não quer que os plots fiquem pulando toda hora numa janela separada. Então, para isso, você usa essa opção inline. Então, vou voltar para a opção inline, para ele plotar no output. Então, ó, muito fácil. 5 linhas de código me permitiu fazer o gráfico dessas duas funções. Agora, obviamente, né, você não tem nenhum sentido você deixar um plot daquela maneira. A gente precisa, quando faz um plot, seja uma apresentação, publicação, etc., a gente tem que botar a legenda, a descrição dos eixos, melhorar a apresentação do gráfico, etc. Às vezes, como vocês devem imaginar, ou já devem ter feito também, às vezes a gente passa muito tempo só para embelezar o gráfico. Então, a primeira coisa, para colocar a legenda, o que a gente faz? Depois do array y, tá, você pode usar essa palavra chamada label, que vai identificar o seu plot. Então, eu vou chamar label, esse primeiro plot eu vou chamar de seno x, label eu vou chamar de cosseno y. Isso aqui é um string, tá? Ou seja, você pode escrever o que você quiser aqui. E para a legenda aparecer, ó, no final é só botar plt.legend. Vamos lá? Então, venho aqui, vou chamar isso aqui de seno de x. Vou chamar esse de cosseno x. E aqui, para ele fazer a legenda, eu tenho que botar essa opção, plt legends. Tá? Se você colocar só label e não botar esse comando, ele não vai desenhar a legenda. Então, aí, botou a legenda. E aí ele vai botar a legenda na posição que ele achar melhor. Inicialmente, ele vai botar isso aí na posição que ele achar melhor. Obviamente, você pode escolher a posição da legenda. Tá? Eu vou mostrar como. Se você prestar atenção, ó, aqui, essa legenda está dentro de uma caixinha, tá vendo? Tem um frame aqui, circulando essa legenda. Se você não quiser que essa caixinha apareça, você vai botar a opção frame on, false. E aí ele vai tirar essa caixinha, vai deixar a legenda sem aquela caixinha. Obviamente, você está vendo aqui que isso aqui não é a melhor opção de localização da legenda. Então, para você localizar a legenda, tem ó, uma opção chamada lock. E esse lock ele pode receber dois tipos de dado.
Ou você passa para ele um inteiro, ou você passa para ele um string dizendo qual é a posição que você quer da legenda. Quais são as opções que tem? Para essa opção lock, ó, você tem todas as opções. Quando você coloca best, que geralmente é o default, ele vai procurar qual é a melhor posição. E aí, se você quiser, por exemplo, no canto superior direito, upper right, no canto superior esquerdo, upper left, e assim por diante. Tá? Você pode usar todos esses strings aqui, naquela opção, ou você pode simplesmente usar um inteiro correspondente àquela posição. Por exemplo, naquele gráfico que eu fiz, vamos supor que eu queira colocar a legenda no canto superior esquerdo. Ou eu escrevo upper left, ou eu escrevo 2. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 2. Aqui ele jogou a legenda para cá, tá? No meu canto superior esquerdo. Então, você tem todas essas opções de legenda. Depois sugiro que vocês... Eu vou disponibilizar esse programa para vocês. Eu sugiro depois que vocês testem todas essas opções para ver o que acontece. Ok? Bom, isso aqui agora é uma dica para quem usa LaTeX. Tá? Se você não sabe o que é LaTeX, nunca usou LaTeX, não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas para quem usa LaTeX, né, LaTeX é uma linguagem que a gente usa, dentre outras coisas, para editar texto, escrever artigo, etc. Então, para quem usa LaTeX, você tem a opção de fazer, de fazer as legendas e a descrição dos eixos do seu gráfico em estilo LaTeX. Então, para isso, você passa no início do seu programa esse argumento, pltrc text, use tag igual true. Ele vai usar o estilo LaTeX. Mas mesmo que você não use isso aqui, mesmo que você não coloque essa palavra, ainda assim, você tem como colocar no seu label, por exemplo, letras gregas ou potências, x elevado ao quadrado, por exemplo, usando comandos LaTeX. Então, o que você faz? Quando você escreve lá o label, no lugar de colocar só o string, que é o que a gente fez antes, você coloca R antes do string, tá? R, abre aspas, e aqui você coloca entre esse símbolo dólar, o seu comando LaTeX. Por exemplo, se você quisesse que aparecesse lá na sua legenda φ ao quadrado, você escrever exatamente como a gente escreve no LaTeX, né? Barra φ elevado ao quadrado. O F underscore F4, índice 4 ao quadrado. Você usar também como a gente usa no LaTeX. Então, isso aí é só uma dica para usar os comandos. Você pode usar os comandos no LaTeX tanto na sua legenda como na indicação dos eixos. E a descrição dos eixos eu vou falar agora como faz. Tá? Obviamente, a gente fez o gráfico, colocou a legenda, mas quem foi aluno meu de física experimental sabe que uma coisa que você nunca pode esquecer é dar a descrição dos eixos, é indicar o que significa cada eixo. Então, para colocar a descrição do eixo também é muito fácil. É só você colocar X label, Y label, e aqui você coloca o string que você quiser. Com o nome. Você tem a opção também de dar o tamanho da fonte. Você acha que o eixo está... O tamanho da descrição do seu eixo está pequeno, você simplesmente aumenta usando essa opção font size. E se você quiser ainda, você pode mudar o limite do seu gráfico. Naquele exemplo que a gente fez antes, ele pegou os limites dentro dos limites dos seus arrays, Y e X. Quer dizer, ele escreveu ele desenhou para você um gráfico pegando o limite máximo e mínimo que estava no seu X e que estava no seu Y. Mas você não é obrigado a se manter naquele limite. Você pode ou aumentar ou diminuir. Para isso, você usa essas opções xlim, que é o range que você quer do X, nesse caso de 0 a 7, ylim, você vai passar para ele o range que você quer para o Y. Nesse caso aqui, eu botei menos 1.5 até 1.5. Tá? Aqui está errado, aqui é um ponto. Tá? Está errado isso aqui. Aqui é um ponto. Menos 1.5 até 1.5. Então, vamos fazer esse exemplo.
Você vê, ó, que você vê que a legenda ela está batendo aqui no gráfico, tá? Eu posso resolver isso, por exemplo, aumentando o tamanho do meu eixo Y. Então, X. Posso esquecer do plt.xlimit 0 até 0.7 plt.ylimit menos 1.5 até 1.5 x. Só para exemplificar, eu vou botar só o nome do eixo x. Tá aqui, ó, vou mostrar como estava o gráfico. Vamos ver como ele vai ficar agora. Foi demais aqui. Não é 0,7, é 7. Tá aí. Agora, aumentando, você vê que quando eu aumentei o range em Y, eu consegui organizar a legenda. E agora eu botei o nome do eixo X. E, obviamente, você vai fazer a mesma coisa com o eixo Y. No lugar de botar X label, você vai botar Y label. E aí vai aparecer aqui o nome do eixo Y. Okay? Então, você vê que é muito fácil, é muito simples fazer essas modificações. Né? Facilmente, você, com poucas linhas de código, você já tem um gráfico bem razoável. Agora, essas cores e esse estilo de linha são as cores e estilos default do Python. Obviamente, você pode mudar tanto essa cor, quanto o estilo de linha, quanto se você quer ou não marcadores para o seu gráfico, para usar markers. Então, como você faz? Vamos supor que você quer que seu gráfico seja vermelho e ele seja tracejado. Tá? Então, se você quiser vermelho, o código para vermelho é R, e tracejado é literalmente traço, traço. Agora, vamos supor que o outro código, vamos supor que o outro gráfico você quer que seja vermelho, tracejado, mas com marcadores, com marcador tipo círculo. Aí você põe aqui. Então, você junta todas as opções, ó, um string só. Ele vai entender que isso aqui é a cor, isso aqui é o tracejado, ou seja, o tipo de linha, e isso aqui é o marcador. Além de... Você pode passar dessa forma direta, que é muito prático, né? Você pode passar os argumentos dessa forma direta, que é prático, mas também você pode explicitar qual é o argumento que você está passando. Lembra quando a gente falou de função, a gente falou de argumento nomeado. Então, você pode passar essas opções como argumentos nomeados, ou seja, C é o argumento, você diz que a cor vai ser R, ou seja, vermelho, você diz para ele que o marker vai ser círculo, e LS quer dizer line style, o estilo da linha vai ser tracejado. E você pode ainda passar também a largura da linha, ou seja, LW, tá, vem de largura da linha, line width, você quer que seja 2. Então aqui, para exemplificar, eu vou dizer que eu quero vermelho, tracejado, e esse aqui eu quero azul, tracejado, com um círculo de marcador. Aí. Sendo. E aí, obviamente, automaticamente ele vai mudar a descrição da legenda. Então, vermelho, tracejado, o cosseno, seno vermelho tracejado, o cosseno azul com marcador azul e, obviamente, linha azul. Tá? Aí ele define tudo como azul. Aí você pergunta, muito bem, mas aí
Como eu vou saber que isso aqui é vermelho, que o outro é azul, etc. Eu vou falar como. Só um detalhe, você também pode determinar o tamanho do marcador usando essa opção marker size. É só você passar essa função aqui para dentro, e essa função, esse argumento, desculpe. É só você passar esse argumento aqui dentro da função e especificar qual é o inteiro. Então, 1, 2, 3, 4, obviamente, quanto maior o inteiro, maior o tamanho do marcador. A cor do marcador você especifica com essa opção, MFC. Esse F aqui é de full, ou seja, ele vai pintar todo o interior do seu marcador com essa opção. E você pode ainda escolher qual é a cor da borda do marcador, da linha que circula o marcador, com essa opção MAC. Então, como você vai saber quais são as opções de cor e de marcador? Ou seja, como você codifica a cor e o marcador? Para saber isso, diretamente, a melhor maneira é você ir lá na documentação do Matplotlib e ver como faz. Tá? Isso aqui eu peguei da documentação. Então tá lá, quando eu coloco ponto, ele literalmente desenha ponto, bolinha, círculo, mais cruz, assim por diante. Tá? Esse V minúsculo vai ser triângulo para baixo, circunflexo triângulo para cima, etc. Então, qualquer código que eu botar, qualquer símbolo desse que eu colocar, ele vai desenhar o que está descrito aqui. E as cores, ó, em geral, são a primeira letra da palavra da cor. Em inglês, obviamente. Red, green, etc. Blue. Né? Esse aqui é um pouco diferente. Preto vai ser K. No entanto, algumas cores, para alguns casos, você vai precisar escrever explicitamente o nome da cor. Então, se você quiser marrom, tá, não vai ter nenhuma letra para identificar. Você tem que escrever brown. Se você quiser laranja, você tem que escrever orange. E assim por diante, tá? Como está exemplificado aqui. Então vamos lá, vou abrir um exemplo que eu coloquei aqui. Por enquanto vou comentar este. Vou comentar este. Então, ó, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo a cor vermelha, estilo de linha tracejado, marcador. Marcador círculo, tá? É a borda do marcador vermelho. Ó, isso aqui é interessante se você quiser fazer um marcador que não tenha nenhuma cor preenchida. Se o fundo do seu gráfico é branco, e se você colocar MFC igual a W, quer dizer que ele vai preencher todo o seu marcador com a opção W, que é branco. Então, é como você fazer um marcador só com a borda dele. E aí, para o outro, que é cosseno, e aqui eu só repeti o que estava antes, aqui no final. Para o outro, que é cosseno, eu simplesmente vou colocar orange e deixar a forma de linha padrão, que é a linha contínua. Então, vou desenhar. Aí. Ele escreveu para mim. Note que ele falou que não tem legenda, porque eu não coloquei o comando. Não coloquei o comando, eu coloquei o comando da legenda antes do plot, porque eu estava fazendo de cima. Obviamente, a legenda tem que ser no final. Então, ele fez para mim. Se você quiser salvar isso aqui, muito fácil. Você simplesmente dá esse comando, ó, plt.savefig, e aqui você bota o nome do seu arquivo, e aqui você pode colocar várias opções de extensão disponíveis. Pode ser PNG, pode ser JPEG, pode ser EPS, pode ser PDF, por exemplo. Vamos salvar com PDF. Tá? Salvou, aí você vai lá no seu diretório. Eu salvei com o nome myplot, ele vai abrir, pronto, está lá. Está o plot lá pronto para colocar no seu artigo.
Então, bem fácil também para salvar, você salva no seu próprio código, você pode mandar salvar com essa opção Save Field. Ok? Alguma pergunta? Ok, então vamos fazer um exemplo interessante aqui. Eu vou fazer vou plotar 4 gráficos, tá? De 4 funções diferentes, usando diferentes opções de cor e linha. Então, para isso, eu vou colocar esse comando, né, plot, dentro de um loop. E para definir as opções, eu vou colocar essas opções dentro de 2 listas. Vou criar uma lista chamada cores, onde cada entrada da lista são esses strings, R, B, G, N. Por enquanto, isso aqui não significa nada, são simplesmente os strings, tá, que dentro da função plot vão ter os significados de opções de cores. E vou criar uma lista chamada linha, onde eu vou especificar o tipo de linha. Vou criar de novo agora um array com linspace, com 200 pontos, que vai de menos 10 a 10. E aí eu vou colocar todo esse código aqui dentro do for. Esse range vai de 1 a 5, porque eu quero fazer 4 plots. Por isso que ele vai de 1 a 5. Ou seja, o último número aqui é 4. E cada plot desse vai pegar uma opção dessa. Então, eu quero fazer o plot dessa função. Y é igual a x elevado a i, tá? Onde esse i aqui vai correr de 1 a 4. Então, a primeira opção vai ser x vezes seno. Na segunda iteração vai ser x ao quadrado vezes seno. Na terceira, x ao cubo vezes seno, e assim por diante. Agora, para visualizar todos esses gráficos todos esses gráficos numa mesma figura, eu vou normalizar o y pelo valor máximo dele. Note que esse y aqui, ele vai produzir um array com 200 entradas. Nessa linha aqui, ele já é um array de 200 entradas. Tá? Note que o for, ele não está sendo em cima dos elementos do array. Ele está simplesmente criando 4 diferentes arrays. Então, nesse momento, esse y aqui já é um array com 200 entradas. Aí eu vou pegar esse y e dividir pelo valor máximo dele. Aqui, se vocês lembram, aqui, ó, eu tenho a função de agregação. Aqui ele está lendo todo o meu array y, pegando o valor máximo. Então, eu vou pegar o meu y e dividir pelo valor máximo dele. Tá? Ou seja, eu vou normalizar todos os meus gráficos para o valor máximo daquele gráfico. Então, esse novo array y é simplesmente esse array aqui anterior dividido pelo valor máximo que ele encontra dentro daquele array. E aí eu vou plotar plt plot xy, né? Ele vai fazer isso aqui para cada valor de i. C vai ser a entrada correspondente dessa lista cores, ou seja, como i começa em 1, a primeira entrada vai ser 1 menos 1, 0, vai ser cores 0, ou seja, vai ser vermelho. Na segunda entrada, i igual a 2, vai ser 2 menos 1, vai ser cores 1. Cores 1 é essa entrada aqui, ó, azul, e assim por diante. E a mesma coisa para a linha. Tá? Mesma coisa, em cada iteração eu estou escolhendo linhas diferentes. Aqui eu estou usando ó, a largura da linha para todos vai ser igual a 2. E o label, ó, olha que legal que eu posso fazer com o format. Aqui dentro, tudo isso aqui está dentro da função plot. Tá? Eu botei label igual a R, e eu estou usando R aqui, tá? Porque eu quero usar um comando LaTeX, ou seja, eu quero fazer x elevado a isso daqui, onde isso aqui é o valor de i. Isso aqui eu vou fazer para a legenda. Então, quando i for 1, a legenda vai ser x elevado a 1 seno. Quando i for 2, a legenda vai ser x elevado a 2 seno. E aí eu vou desenhar a legenda, ó, frame on false, sem aquela caixinha. Então, vamos fazer isso aqui. Está aqui. Esse código aqui é exatamente aquele que está lá. Então, ele vai fazer, para mim, esses 4 gráficos, tá? Note que ele pega exatamente as opções que eu pedi aqui, ó. Vermelho, azul, green e magenta. É verde e magenta. Fez todos eles, estão normalizados, com os estilos de linhas diferentes que eu escolhi.
E aqui, ó, note que ele fez x elevado a 1, x ao quadrado, x ao cubo, x ao quarto. Ou seja, a cada iteração, ele está fazendo isso aqui. Isso aqui. X elevado a essa chave, onde no lugar dessa chave vai entrar i. Aí, ó, com esse for, rapidamente você fez o gráfico de várias funções, tá? Usando diferentes opções de cor e linha. Ok? Ok. Uma outra coisa que você tem a opção é usar alguns estilos de gráfico que já estão prontos para serem usados lá no Matplotlib. Tá? Além de fazer todas as modificações você mesmo, você pode usar alguns estilos que já estão lá prontos. E para você saber quais estilos estão prontos, é só você usar esse comando, plt.styleavailable. E aqui eu estou colocando um slice, porque existem muitas opções de style prontos já. Tá? Eu coloquei esse slice aqui só para ele imprimir para mim os primeiros 10, mas tem vários. E para você usar, basta você fazer. Lá no começo do seu programa, você coloca plt.style e use, e você coloca o nome daquele estilo que você quer. E aí, obviamente, para saber qual é o que faz esse estilo, não tem outra forma, só testando. Testa os vários estilos para ver qual é aquele que te agrada mais. O ponto importante é o seguinte, uma vez que você define um estilo, ele vai afetar todo o seu código que está no seu Jupyter, né? Que está naquele notebook que você está trabalhando. Então, uma vez que você define o estilo, mesmo que você queira tentar mudar para os próximos gráficos, ele sempre vai usar aquele estilo. Então, às vezes, para você fazer com que ele esqueça o estilo, às vezes você tem que até fechar o Jupyter e entrar de novo. Então, uma vez definido aquele estilo, ele afeta todo o seu código. Né? Obviamente, todos os gráficos do seu código. Então, depois, eu sugiro que vocês brinquem um pouco com isso. Tá? Selecione alguns estilos dessa forma, style.use, e coloque aqui o nome do estilo, para ver qual é o tipo de gráfico que ele produz. Obviamente, ele vai produzir o gráfico que você quer, mas as cores e o estilo, a cor de fundo vai ser diferente. Ok. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer é usar 2 eixos verticais ou 2 eixos horizontais, dependendo da sua necessidade. Tá? Frequentemente, a gente precisa fazer isso quando você precisa plotar 2 conjuntos de dados, tá, ou 2 funções, mas esses conjuntos de dados ou essas funções têm ranges, por exemplo, o eixo y, totalmente diferentes. Então, se você tem uma função, por exemplo, que vai de 0 a 1000 e a outra que vai de 0 a 1, né, obviamente, se você colocar isso no mesmo eixo, você nunca vai conseguir ver aquela que tem range menor. Então, para isso, a gente usa dois eixos. Se você quiser desenhar ou fazer o seu gráfico com 2 eixos verticais, o comando que você vai usar é esse, plt.twinx, tá? Ou seja, literalmente, um irmão gêmeo do eixo x. Tá? Por que um irmão gêmeo do eixo x? Porque no segundo eixo y que ele vai usar, que ele vai fazer, ele vai usar o mesmo eixo x. Por isso que é twin x. Tá? Quando você quer um novo eixo y, você usa a opção twin x, porque você quer o mesmo eixo x mais um eixo y diferente. Se você quisesse o mesmo eixo y mais um eixo x diferente, aí seria a opção twin y. Então vamos ver esse exemplo. Vamos supor que eu esteja interessado em correlacionar o número de divórcios numa determinada cidade dos Estados Unidos e a quantidade de margarina que é consumida no país, por exemplo. Então, tem um site muito interessante que mostra essas correlações. E esses dados foram tomados de lá. Eu vou pegar aqui a quantidade de margarinas
em libras, tá? E o número de divórcios numa determinada cidade. Tá? E aí eu construí esses dados, eu guardei em dois arrays, chamados margarina e divórcio. Eu quero ver como essas quantidades mudam, ou o que acontece com elas, entre os anos 2000 e 2009, de ano em ano. Então, como eu quero de 2000 até 2009, de ano em ano, eu posso usar, para criar o meu eixo X, essa opção aRange, do NumPy aRange. Lembra que o aRange vai produzir números de 2000, nesse caso, até 2009, é por isso que eu botei 2010, eles passaram de 1 em 1. Então, o tempo aqui vai ser o meu eixo X. E agora, é só fazer exatamente o que a gente fez antes, tá? Chamar a função pltplot, onde a primeira entrada é o eixo X, que nesse caso é tempo, a segunda entrada é o eixo Y, que nesse caso é divórcio, e eu quero que você desenhe esse gráfico com a opção de cor azul, linha simples, tá? Quando eu boto só um traço, é linha simples, e marcador círculo. Aí eu vou definir um limite, só para deixar o gráfico mais interessante, e vou dizer, identificar o meu eixo Y, meu primeiro eixo Y, que vai ser divórcio por 100 mil habitantes. Pronto, aqui eu fiz Y label. Tá? Botei X label, ou seja, qual vai ser a descrição do eixo X, e está pronto. Então, o primeiro plot está pronto. Que é o plot que vai me dar o número de divórcios em função do tempo. Agora, para produzir o consumo de margarina em função do tempo, eu quero usar um segundo eixo. Eu não quero usar o mesmo eixo de divórcio. Eu quero usar um segundo eixo. Então, como eu quero usar um segundo eixo Y, eu vou usar a opção Twin X. Ou seja, eu quero o mesmo eixo X, mas agora eu vou fazer um outro eixo Y. Então, agora eu vou fazer outro plot. E no momento que você coloca essa opção aqui, ele entende que o próximo plot vai ter um eixo Y diferente. Tá? Isso aqui, ó, quando você coloca essa opção e logo depois você diz que vai fazer outro plot, automaticamente ele entende. Eu sei agora que eu tenho que usar o mesmo eixo X, mas um eixo Y diferente. Então, botei aqui, ó, tempo margarina, que vai ser da cor vermelha, linha normal e linha sólida, e marcador vai ser triângulo. Aí, de novo, agora eu identifico o eixo Y. E aí, por que eu estou fazendo isso? Eu chamei isso aqui de linha 1 e linha 2. Por que eu fiz isso? Isso aqui, para esse caso, eu só fiz isso por causa da legenda. Tá? Por quê? Se você usasse, nesse caso, a mesma opção que a gente fez aqui, ó, se você usasse simplesmente isso, ele ia simplesmente desenhar a legenda desse último gráfico. Tá? Então, ele ia pegar só a legenda desse último gráfico aqui. Para você dizer para ele que você quer a legenda desses dois gráficos que têm eixos Y diferentes, você tem que fazer o seguinte, você vai definir esse plot aqui, esse primeiro plot, como uma linha 1, e o que ele vai retornar para essa line 1 é uma lista com todas as características desse plot. Tá? Então, quando você faz isso, esse comando plot, e guarda nessa variável line1, essa variável line1 é uma lista que guarda as informações desse plot. Da mesma forma, eu estou chamando de line 2 a lista que vai guardar as informações desse segundo plot. E nessa última linha aqui, lines, eu vou somar essas duas listas. Lembra que quando a gente soma lista, tá, a lista resultante simplesmente é a primeira lista, concatenada com a segunda, ou seja, uma lista grande que contém as informações das duas listas. Tá? Não tem nenhuma operação matemática em termos de soma aritmética, é simplesmente juntar as listas. E aí eu vou definir uma outra lista, ó, com os nomes das legendas que eu quero. Divórcio e consumo de margarina. E aí eu vou colocar na ordem que está aqui, ó, line 1, porque line 1 é o plot do divórcio, e a segunda entrada dessa lista legendas vai ser associada ao line 2, que é margarina. E aí, ó, eu vou passar essas informações para a função legenda dessa forma. Lines, que contém line 1 e line 2, e essa lista legendas que contém os nomes associados a essas linhas. Tá aí. Vamos ver o que ele não gostou aqui. Ah, tá.
que é o seguinte, ó, eu dei Enter nesse e esqueci da Enter nesse, ou seja, esqueci de criar os arrays. Os arrays. Uma coisa importante, note que aqui, ó, eu estou verificando se esses dois arrays têm o mesmo tamanho. Tá? Isso é importante, porque se os dois arrays não tiverem o mesmo tamanho, vai dar erro na hora de você plotar. Então, obviamente, o seu array que guarda as informações de x tem que ter o mesmo tamanho do array que guarda as informações de y. Como esse atributo size, ele retorna inteiro, eu posso comparar dessa forma, tá? Com o operador de igualdade. Então, retorna true, ou seja, os dois têm o mesmo tamanho. Então, vamos lá? Tá aí. Então, ele fez para mim, ó, nesse eixo aqui, o número de divórcios numa cidade por 100 mil habitantes, e nesse eixo aqui, ó, o consumo de margarina, tá? Entre os anos 2000 e 2008. E aí, só abrindo um parênteses, você vê que tem uma forte correlação entre o número de divórcios e o consumo de margarina. Isso aí é um exemplo de uma frase comum que a gente fala, que é correlação não implica em causalidade. Tá? Você vê que não tem, obviamente, nenhuma relação de causa e efeito, nesse caso, mas, obviamente, as variáveis são correlacionadas. E aí, depois, por curiosidade, eu posso passar para vocês um site que tem várias correlações desse tipo, as coisas mais malucas possíveis. Consumo, sei lá, de hambúrguer no McDonald's com o número de terremotos, por exemplo. Um exemplo de correlação que não tem relação de causa e efeito. Tem um outro tipo de gráfico bem legal também, que a gente usa muito, que principalmente em experimentos, física experimental, que é o gráfico com barra de erro. E para usar barra de erro, fazer gráfico com barra de erro também é muito simples. Basta você usar, no lugar de usar a opção plot, você usa a opção arrow bar. Então vamos pegar um exemplo. Eu vou, produzir novamente um array x, como a gente está acostumado, e vou definir um erro dy igual a 0,8. Deixa eu fazer uma ressalva. Nesse exemplo, eu estou usando um erro, né, que vai ser o meu erro em y constante. Tá? Mas nada impede que esse erro aí seja um array ou uma lista. Você não precisa ter o mesmo erro em cada ponto. Tá? Você pode construir um outro array, onde esse array pode ter uma entrada diferente, ou um erro diferente para cada ponto do seu gráfico. Tá? Então, nenhum problema. Nesse caso, eu estou usando um valor constante, mas nada impede que você tenha um array com um erro associado ao seu valor de x ou y. Nesse caso, eu vou fazer só para y. E aí, ó, eu vou definir y como sendo seno de x, mas eu vou sujar um pouco essa função, tá? Vou colocar um ruído aqui. Então, para fazer esse ruído, né, eu vou somar isso daqui com dy vezes um número aleatório entre 0 e 1. Tá? Então, eu vou simplesmente bagunçar um pouco essa função com um ruído aleatório. E aí, ó, para plotar é muito fácil. É só você vai passar para o erro bar xy, o erro de y, e se tiver erro de x, tá, é só você passar a x erro com o mesmo valor, com o valor inteiro, com um único valor ou com um array também. E aí, ó, no caso desse comando, para você dizer qual é o estilo do gráfico que você quer, qual cor, qual linha, etc., você vai usar esse argumento nomeado aqui, ó, fmt igual, e aqui você vai passar as opções de cor, linha e marcador. Nesse caso aqui, eu coloquei simplesmente um marcador circular com cor preta. Vamos ver como fica. Até aqui. Tá, ele fez para mim, né, essa função seno, meio bagunçada, porque eu botei um ruído aqui, com as barras de erro que eu defini antes. Novamente, né, esse erro está constante porque eu defini todos os erros como sendo constantes. Então, nada impede que o dy, no lugar de ser um número, fosse um array. Agora vamos colocar umas opções mais interessantes. Aqui, ó, além dos arrays xy e do erro de y, eu vou dizer qual é a cor da minha barra. Tá? Essa opção ecolor, você vai dizer para ele qual é a cor da sua barra de erro. Vamos supor que eu quero cinza. Então, bota lá gray. Você tem a opção de mudar
a largura dessa barra de erro. Tá? Então, esse A-line width, você define aqui com o inteiro, você define qual é a largura dessa barra. E você vê que essa barra de erro aqui, ó, por default, ela não tem nenhum traço horizontal em cima. Geralmente a gente vê barra de erro com traço horizontal em cima. Ela não está, porque quem faz isso é essa opção chamada capsize, e por default, essa opção capsize é 0. Se você quiser colocar aquele tracinho horizontal em cima, é só você aumentar o valor do inteiro que está associado ao capsize. Vamos plotar aqui, ó. Tá aí. Colocou para mim largura de 1, ou seja, eu deixei a barra de erro mais fina, tá? Cinza. Se você quisesse colocar outra cor, botar vermelho. Vermelho. E com o tracinho horizontal aqui em cima. Aqui, ó, você pode aumentar se quiser o tamanho. Ó, tá pequeno, vou botar 5. Você aumenta. Então, você tem bastante flexibilidade. Para fazer esse tipo de gráfico. Note, ó, que esses pontos aqui estão pretos, porque ele está definido aqui, ó, K. Né? Se colocasse azul, eu ia fazer azul. Ok? Ok. Então, isso aqui é barra de erro, com gráfico com barra de erro. Outro gráfico que a gente usa bastante é o gráfico de barra. E aí também é muito fácil fazer, tá? Basta você usar essa opção, plt.bar. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu quero fazer um gráfico de barras que me diga qual foi o consumo de café no Brasil entre 2014 e 2020. Então, para o meu eixo X, ó, como eu quero 2014 a 2020, vou fazer a opção A-Range, 2014 até 2021, porque, lembra, o último não é incluído, então ele vai até 2020. E aqui eu vou criar um array consumo, que vai ter as entradas do consumo de café. Todos são inteiros, obviamente. E aí, para plotar, é muito fácil. Ó, plt.bar, e as entradas são, como de costume, x, y, e aqui ó, eu tenho a opção de definir qual vai ser a largura da minha coluna, a cor, e qual vai ser a cor das bordas da coluna. Tá? Se você colocar none, ele não vai colocar nenhuma borda. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Meu array anos, x, altura das barras está em consumo. Por enquanto, eu vou chamar o default, ou seja, não vou colocar opção nenhuma. Vou simplesmente colocar PL bar, anos e consumo. Tá? E aqui eu simplesmente estou colocando o nome dos eixos. Aí. Não vou ter opção nenhuma. Ó, por default, ele colocou uma barra aqui ó, de largura 0,8, porque eu sei que pela documentação que essa largura é 0,8. Tá? E cor azul. Então, e o nome dos eixos, obviamente, eu escrevi lá em cima. É muito fácil. Vamos mudar um pouco. Vou comentar essa linha e abrir essa aqui. Ó. Nessa aqui eu vou diminuir um pouco a largura da barra, botar 0,6. Não quero, e não vou colocar azul, quero verde. Aí. Fez o gráfico para você facilmente. Ok? Alguma pergunta? Ok. Então, se vocês não têm perguntas, eu tenho perguntas para vocês. Tá? Vamos fazer um exercício usando agora o programa que a gente usou na aula passada, e a gente vai usar aqueles dados agora para visualizar, para plotar aqueles dados. Vamos plotar aqueles dados para ver o que acontece.
Então, a ideia é o seguinte, a gente vai pegar de novo aquele mesmo conjunto de dados lá do Alerta Rio, Jardim Botânico 2019. E aí vocês podem usar aquele mesmo programa que eu passei para vocês na terça, que vai ler os arquivos e vai me dar, em cada mês do ano de 2019, o total acumulado de chuva e a temperatura. Mas aí agora eu quero que você plote para mim o acumulado do ano de chuva como um gráfico em barras e a temperatura como esse gráfico aqui com ponto e linha. Obviamente, como a quantidade total de chuva tem uma escala totalmente diferente de temperatura, eu quero então que vocês façam esse plot usando dois eixos. Um eixo para a precipitação e um outro eixo para a temperatura, como estava escrito aqui. Então, duas dicas. Primeiro, para fazer isso, tá, você vai precisar criar um array. Pode ser, nem precisa ser um array, você pode criar uma lista para ser o seu eixo X, e cada entrada dessa lista vai ser um string que dá a abreviação do nome do mês. Janeiro, fevereiro, como está aqui. Para fazer essa legenda aqui, tem uma pequena diferença em relação ao que a gente fez antes, tá? Só uma coisa, eu vou passar agora para vocês esse slide. Então, tem uma pequena diferença com relação ao que a gente fez antes. Nesse caso aqui, ó, vamos supor que Line 1 seja o seu gráfico em barras e Line 2 seja o seu gráfico, o gráfico de linhas e pontos, que é o gráfico de temperatura. Se você fizer diretamente como está aqui, não vai funcionar, porque no caso do gráfico de barras, ele não vai retornar uma lista, ele vai retornar um outro objeto. Mas para esse caso é muito simples de resolver. É só você botar aqui, ó, no seu Line 1, esse Line 1 vai ser o seu gráfico de barras. Esse aqui vai ser o gráfico de barras. Então é só você pegar esse Line 1, ou seja lá como você queira chamar, desse gráfico de barras e colocar aqui, ó, colocá-lo entre colchetes. Ou seja, você vai transformar isso aqui numa lista, ele vai entender que isso aqui agora é uma lista e vai ser somada com essa. Tá? Esse aqui não precisa, porque esse gráfico de linha automaticamente retorna uma lista. Esse gráfico de barra, não. Aquele plt.bar vai retornar um outro objeto. Mas basta você colocá-lo entre colchetes, que aí vai virar uma lista. E você pode fazer a mesma coisa aqui, que a gente fez aqui, e criar os dois eixos Y diferentes. Então, a sugestão para vocês é fazer esse gráfico aqui, usando aqueles dados que a gente usou na última aula.